A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Quero contar aqui com a sua presença nesse canal, quero contar aqui com a tua ausência nesse canal, que Deus venha despertar em você o evangelho verdadeiro, puro, através da palavra, luz da palavra, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quem vai nos libertar é a verdade de Jesus Cristo. Eu sei que nos últimos dias estamos passando tempos e momentos difíceis por causa da palavra. Pessoas têm sido perseguidas por causa da palavra. Pessoas têm sido afrontadas por causa da palavra. Mas você fique firme, fique na presença de Deus. Amém? Você que está aí do outro lado, em nome de Jesus, dê o seu link, compartilhe o vídeo. A Bíblia fala que é bom nós compartilharmos aquilo que é bom, que levam a vida para as pessoas. A Bíblia diz que Jesus encontrou uma mulher samaritana no poço, ela estava com sede. Então Jesus teve um diálogo com aquela mulher, ele conversou com aquela mulher. E ali conversando, ela realmente entendeu que Jesus era o Cristo, o Messias que havia de vir. Então essa mulher fica sabendo que ele é o Messias, desce para Samaria, que ela era uma samaritana, e lá em Samaria ela anuncia que encontrou o Messias, que encontrou o Cristo. O Evangelho é a mesma coisa, é as boas novas. Tudo que é novo, verdadeiro, temos que comunicar, temos que compartilhar com as pessoas. Amém? Então, eu estou aqui agora nesse momento, quero deixar uma palavra para você, uma palavra para o seu coração, uma palavra para você nessa tarde maravilhosa que Deus nos permitiu. Então quero deixar uma palavra para você em nome de Jesus. Se encontra no Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 38. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Vamos ver o que o Senhor Jesus tem para nós aqui através de, segundo escreveu Marcos. O título é: quem não é contra nós é por nós. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça milagre em meu nome pode falar mal de mim. Logo em seguida, só o versículo 38 e 39. Vou repetir o 38. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeça, Jesus disse. Pode falar mal de mim, logo em seguida, pois quem não é contra nós está ao nosso favor. A Bíblia vai dizer aqui que Jesus, ele vem operando milagres e milagres e milagres. Tem a multiplicação de pães e peixes, aí depois Jesus vem e encontra Elias e Moisés na transfiguração. Aí vem Jesus e cura um menino que está endemoniado. Jesus senta com os discípulos e explica para eles que quem é o maior no reino de Deus. Então mais acima vai dizer que Jesus estava andando com os discípulos. Então junto com os discípulos, João chama Jesus e fala: Jesus, nós vimos em outra cidade um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, Jesus. Olha só, João vai dizer para Jesus que viu um homem fazendo a obra de Deus. Um homem orando por uma pessoa que estava endemoniada, expulsando demônios. Então, na mente de João, porque não estavam com os discípulos, não eram de Jesus. Eu quero aqui, na interpretação do texto, na exegese do texto, e tirar da exegese do texto aqui, para dizer para você que João, o mesmo pensamento de João, está nos nossos dias de hoje. João, ele era o escolhido de Deus.
um dos 12, apóstolo escolhido por Deus. Então João vai indagar aquele homem que estava fazendo a obra. Por quê? Porque não estava com Jesus. E se nós formos analisar Jesus, nós vamos analisar Jesus como cabeça da igreja. Então João está querendo dizer aqui para Jesus que aquele que não estava com Jesus, no grupo de Jesus, junto com os apóstolos, não estava andando com eles, esse homem não era verdadeiro. Esse homem estava fazendo uma coisa que não era para fazer, mas a Bíblia diz que esse homem conseguiu expulsar o demônio de uma pessoa. João enfatiza aqui, deixa claro. E nós estamos do mesmo jeito nos últimos dias. Porque eu não sou da denominação A e B, Deus não pode usar a minha vida. Porque eu não ando com A e B, Deus não pode usar a minha vida. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Quem usa o homem e uma mulher de Deus é Jesus, é o Espírito Santo. Ele é tomado pelo Espírito Santo. O que João está querendo indagar Jesus, que só aqueles que andavam com os discípulos que podiam fazer milagres. E às vezes você vê por aí a igreja falar assim, ou uma denominação, porque a igreja somos nós, uma instituição religiosa. Ela vai falar assim, aqui tem milagre, aí não tem milagre. Só aqui tem milagre. E as pessoas, por não conhecer a palavra de Deus, não conhecer a Bíblia, a revelação, que é a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus nos revela, elas vão para esses lugares. Saem de um lugar e vão para outros. Olha só, se essa pessoa escuta João e entende que João estava tentando impedir, porque ele não estava junto com os discípulos, no mesmo barco que João, vou dar um exemplo, junto com ele, congregando junto com João, essa pessoa e a fé dessa pessoa, muitas vezes é do mesmo jeito. Nós encontramos pessoas que não são do nosso ministério. E Deus está usando elas tremendamente, através da palavra, através do louvor, através da oração. E nós olhamos para essas pessoas e as julgamos. Primeiro, João vai dizer que esse homem aqui não era um discípulo. Ele era um homem comum. Porque quando eu falo discípulo, uma pessoa escolhida por Deus. João está igual nos dias de hoje. Então quer dizer que é só um diácono que pode expulsar demônio. Quer dizer que é só um presbítero que pode fazer a obra. Quer dizer que é só um pastor que pode orar por alguém. Então quer dizer que é só um apóstolo que pode fazer uma visita. Então quer dizer que é só um bispo que pode expulsar o demônio de uma pessoa. Negativo. Um cargo na igreja, numa denominação religiosa, ele é um cargo que é constituído por Deus. Só que nada equivale a ele dizer que só porque ele tem um cargo, ele pode fazer a obra e quem não tem, não pode fazer a obra. Negativo. Jesus o repreendeu aqui, João, e falou, João, só porque você acha que você é discípulo, você pode fazer a obra. E ele, que é um homem que você encontrou, não sabe o nome dele, ele estava expulsando o demônio de uma pessoa que estava endemoniada, que voltou para sua casa sem demônio liberta, então não quer dizer que ele não é um dos nossos. Então Jesus vai repreender João, vai alertar João, e nos últimos dias é a mesma coisa. Às vezes Deus quer usar a sua vida, e você não tem nenhum cargo na igreja, você é um membro da igreja, e a sua mente fica paralisada nisso, achando porque você não sobe no púlpito, achando porque você não foi chamado para obreiro, achando que você não é um pastor, um presbítero, um diácono, você não pode fazer a obra de Deus. E quando eu estou falando em fazer a obra de Deus aqui, eu não estou falando que você está fazendo em rebeldia. Porque esse homem aqui, se nós estudarmos mais a palavra, esse homem estava andando, passando, e uma pessoa estava endemoniada. Esse homem não foi fazer a obra no nome de uma denominação religiosa. Porque quando você está em uma denominação religiosa e você vai fazer a obra do Senhor, é bem claro, nós temos que estar debaixo da cobertura de um pastor, de um presbítero, mas esse fato aconteceu, um fato isolado. Esse homem estava andando e uma pessoa de repente ficou endemoniada. Essa pessoa veio se acometer a um demônio, se apossar do corpo dela. Aí esse homem, conhecendo Jesus,
entregou a vida para Jesus, andando nos caminhos de Jesus, reto com Cristo, e expulsou o demônio desse homem. E João, quando viu, repreendeu, porque não estava andando com João. Esse texto aqui vai nos ensinar muitas coisas. Primeiro, esse homem não tinha cargo eclesiástico. Primeira coisa, Deus pode te usar aonde Ele quiser e a hora que Ele quiser. Primeiro, se você entregar a sua vida para Ele, for batizado, estiver andando com Cristo, Deus pode te usar. Não é necessário que você tenha um cargo eclesiástico para que Deus venha te usar. É lógico que você tem que congregar, tomar a Santa Ceia. Você tem que andar assim. A Bíblia fala que como é bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Para que o óleo desça, a bênção desça sobre a sua vida, para que Deus abençoe a sua família, para que você tenha comunhão tanto com os irmãos e com Deus. Por isso que a cruz é na vertical e na horizontal. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então vai nos dizer aqui que esse homem não tinha cargo eclesiástico, mas o demônio saiu através daquela pessoa. Quer dizer o quê? Que o cargo na igreja não significa nada, entre aspas, nessa hora. Porque não foi no nome do cargo que ele expulsou o demônio, foi no nome de Jesus. E o demônio teve que sair. E Jesus falou que a partir de hoje vos dou autoridade. Jesus nos deu autoridade. Aquele que entrega a vida para Jesus tem uma autoridade sobrenatural. Você sabia que você tem uma autoridade? Você que entregou a vida para Jesus e ainda não é membro, ou não trabalha dentro da casa, né, do Senhor, da igreja, né, que é o templo do Senhor, você tem uma autoridade de Deus. Você tem uma autoridade firmada em ti. Você está selado por Cristo Jesus. Então diz a Bíblia aqui que João indaga, porque ele não era um dos nossos. Mas como que João sabia, tinha um discernimento que ele não era? Sendo que a Bíblia diz que os discípulos chamam Jesus e falam: Jesus, por que nós não vamos separar agora? Aqueles que fazem a obra por amor e aqueles que fazem a obra pensando em si próprio, para se promover. Aí Jesus contou a parábola do joio e do trigo, que ainda não era o tempo da colheita, de separar o joio do trigo. Então aqui João já queria separar o joio do trigo. Ele queria fazer a separação. Lembrando que quem vai fazer a separação é o Pai. É Deus que vai fazer a separação. É Ele que irá fazer a separação no dia do arrebatamento. Aí veremos quem serve ao Senhor e quem não serve. Quem estava andando com Cristo verdadeiramente e quem não estava. Então João aqui ele quis separar o joio do trigo. Mas não era o momento. E no 39 vai dizer assim, ó, Jesus vai exortar ele: não impeça, disse Jesus. Ninguém que faça milagre em meu nome pode falar mal de mim e logo em seguida fazer o milagre. Pois quem não é contra nós está ao nosso favor. Então Jesus falou assim: não impeça ele de fazer a obra. João ali, ele queria ser o pastor desse homem. Mas Jesus falou: não impeça, o reino seja pregado. Quem crê e for salvo, quem crê e for batizado será salvo. E Jesus falou: fazei discípulos, e se credes, fazer obras maiores do que a minha, do que a que ele fez. Então João foi exortado por Jesus. E muitas vezes, agora eu quero entrar em outra parte aqui, você como obreiro, você como um obreiro na casa do Senhor, muitas vezes não queremos ser exortados por Cristo, através da palavra, da mensagem, de um profeta, porque achamos que sabemos de tudo, só porque estamos com Cristo Jesus. Às vezes é necessário que nós venhamos ensinar os nossos irmãos, e nós achamos que sabemos de tudo igual o João, só porque fomos escolhidos pelo Senhor para um cargo eclesiástico, ou para fazer algo dentro da igreja, e quando vimos um pequenino nosso começar a andar dentro da casa do Senhor, começar a trabalhar, nós indagamos a Jesus. Jesus, mas esse homem está fazendo isso? Quem somos nós? A Bíblia diz que todos nós somos ovelhas.
e destinada ao matadouro. Nós somos ovelhas. João é uma ovelha de Cristo. Ele é um discípulo escolhido por Jesus, escolhido, mas ele é chamado como ovelha. Esses dias eu ministrei numa igreja aí, para a glória de Deus, e eu falei, qual que é a sua chamada? Ela é humana ou ela é divina? E nós temos que entender um pouquinho disso aí. Então, João, quando foi, ele questionou, ele não esperou Jesus falar algo, ele foi lá e parou, impediu esse homem aqui de fazer a obra. E quem somos nós para impedir? E agora eu quero entrar em ministério. O homem não pode impedir o que Deus tem para você. O homem não pode impedir o seu ministério. Se Deus te chamou para você louvar, você vai louvar. Se Deus chamou você para pregar, você vai pregar. Se Deus chamou você para orar, você vai orar. O homem não pode impedir o seu ministério. O único que pode impedir o seu ministério é você mesmo. Por isso que Deus, o próprio Jesus aqui, ele repreendeu João, porque João não podia impedir o ministério desse homem. Porque talvez o ministério desse homem estava começando, porque esse homem aqui, ele não tem nome, ele é um homem anônimo. Ele não tem nome, não tem sobrenome, mas a Bíblia diz que ele expulsou o demônio de outra pessoa que estava atribulada. E às vezes queremos a glória e a honra para nós. O que dizer lá de 2 Reis? 2 Reis. Capítulo 5 de Naamã. Quem convence e avisa para Naamã que ele pode ser curado da lepra, não foi um homem de renome. Não foi um homem que estava no palácio. Foi uma serva que estava ali, que veio durante todos que estavam cativos ali, estava trabalhando na casa de Naamã. E ela não perdeu a fé. Não foi uma mulher de renome. Quem alimentou mais de 2.000 pessoas lá no deserto, quando Jesus chegou nos discípulos e perguntaram, esse povo está com fome, Felipe falou, nem se tivéssemos 200 denários seremos necessários para alimentar esse povo. André falou, eu conheço alguém, quem alimentou foi um menino, sem nome, sem sobrenome. Ele não tinha cargo nenhum. Quem tocou a harpa quando Saul estava atribulado dos demônios, que foi escolhido, foi um homem sem nome, Davi, não era reconhecido, não era conhecido por ninguém. Mas Deus o escolheu. Então quero dizer uma coisa para você. Talvez você esteja fazendo a obra e você acha que é necessário você ter nome para fazer a obra. A Bíblia fala que nós somos pequeninos, servos do Senhor. Tiago, a ele escrever a sua epístola, ele diz assim, eu, servo de Jesus Cristo, ele era irmão de Jesus. Ele podia ter colocado, eu, irmão de Jesus. Eu sou o irmão de Jesus, estou escrevendo essa epístola. Não, eu, servo de Jesus Cristo. Servo, nós somos servos. E não podemos esquecer isso. Nós temos que entender, nós como servos não podemos parar o ministério de ninguém. Não podemos querer esfriar a fé de ninguém. Eu quero terminar com o versículo 40 que diz assim. Pois quem não é contra nós está ao nosso favor. Jesus falou, João, quem não é contra nós está ao nosso favor. Para que nós vamos brigar com ele ou parar o ministério dele? E eu venho para dizer para você aqui e fechar aqui com chave de ouro. Que nós venhamos parar de criticar alguns ministérios. Que nós venhamos parar de criticar alguns irmãos, alguns pregadores, levitas, e que nós venhamos pregar a palavra. Jesus está voltando. Contenda, divergência não vai levar
a gente, que somos do eclesiástico, a lugar nenhum. Que nós venhamos acolher o próximo, que nós venhamos ajudar o necessitado, acolher o órfão, a viúva, que nós venhamos pregar o evangelho, que nós venhamos ajudar aquele que está caído na beira de uma calçada, que está dormindo debaixo de uma ponte, aquele que não tem casa, aquele que está no hospital sem família, aquele que foi preso hoje, cometido de um crime que talvez nem ele mesmo cometeu e ele está lá inocente. Que nós venhamos a vir nas UTIs, nos hospitais, que nós venhamos ajudar aqueles que estão nas clínicas de recuperação. O que Jesus quer de nós é que nós venhamos pregar o Evangelho. A nossa parte é pregar o Evangelho. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Que nós não venhamos acusar, apontar, querer parar aquilo ou a obra que Deus tem na vida do nosso irmão. Eu quero deixar essa mensagem para você. Ore por aqueles que estão caídos. Orem por aqueles que estão aflitos, passando necessidade. Orem por aqueles que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios. Orem por aqueles que estão nas penitenciárias. Orem por aqueles que estão dentro dos bares, no meio da prostituição, porque essas pessoas não conseguem sair de lá. Orem por aqueles que estão usando droga. Orem por aqueles que deixaram a sua família e voltaram para o mundo, seja do crime ou das drogas. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Orem, mas faça a obra. Porque não adianta nada eu orar pelo necessitado e não fazer minha parte. Então eu quero deixar essa palavra para nós. Como Jesus disse, quem não é contra nós é por nós. E aqui nos está dizendo, quem não é contra ele é por ele, é nós, no plural. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos os filhos de Deus. E aí você me está me perguntando, mas eu não sou filho de Deus ainda, o que eu faço? Entregue sua vida para Jesus. Aceite Ele como o único, suficiente Salvador. Procure um ministério para você congregar. Se batize. Tome a ceia do Senhor. Porque Jesus está voltando. E se Jesus voltar hoje para você, o que você tem preparado para Ele? O que você tem reservado para Ele? Hoje eu fui questionado por uma pessoa que trabalha comigo. E ele perguntou, eu só queria saber uma coisa. Eu não entendo por que Deus permite, às vezes, uma criança nascer e essa criança acaba morrendo. Até hoje eu não consegui entender. E eu falei assim para ele. Uma certa feita, Jesus estava com seus discípulos, ensinando, ministrando. E aí veio as crianças correndo até Jesus. E os discípulos seguraram as crianças. Jesus falou, não, deixe vir a mim as crianças, porque delas já é o reino dos céus. E eu falei assim para ele, muitas vezes Deus toma as crianças, toma para ele, a criança nasce, e Jesus toma para ele, sabe por quê? Porque ele sabe o futuro dela lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E Deus sabe que amanhã ele pode dar outro filho para aquela mulher. Mas aquele ele tomou para ele, consigo. Essa criança não perde a salvação. Essa criança vai com o Pai. Ela está com ele, foi tomada por ele. Porque Jesus fala que ele dá a vida e ele tira a vida. Então, para sua mãe não sofrer daqui 16, 17 anos, e uma família toda não sofrer, porque Deus não é com sofrimento. Não é. Não é. É tanto que se nós analisarmos a Bíblia, de Gênesis até Mateus, nós vamos entender que Deus não é com sofrimento. Vem o dilúvio, a destruição de
da cidade de Sodoma e Gomorra. Essa é outra mensagem. Vou antecipar aqui para você. E aí quando vem Moisés, Deus fala para Moisés: Moisés, sobe e escreve os 10 mandamentos. Por quê? Porque o povo não queria mais que o povo, Deus não queria mais que o povo sofresse, ou que uma cidade fosse destruída, ou que a humanidade toda fosse tirada do universo. Então vem os 10 mandamentos. Aí conforme os 10 mandamentos, Deus ele olha para a terra e fala: está faltando mais alguma coisa. Então ele entrega o filho dele, Jesus, para que nós não venhamos perder o céu e a vida eterna. Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés, entrega seu filho para ser crucificado, ele ressuscita e nos dá a vida eterna. Isso é porque Deus nos ama. Então eu falei para essa pessoa que Deus não é com sofrimento. Então, para que uma família toda não sofresse, não passasse dias, olha só, imagine o pai entregou o seu filho com 33 anos. Então Deus antecipa a jornada dessa criança, a vida dessa criança, porque Deus conhece o futuro. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. Se inscreva no nosso canal. E eu deixo essa frase de Jesus: quem não é